primeiramente que a gente está aqui é para fazer um bate-papo, tá? É bastante informação para você falar em 40 minutos. Vamos lá, o tema da palestra é esse daqui: planejamento genético na prática, eficiência e ambiente. Bom, a gente fala em planejamento genético, a primeira coisa que vem na cabeça é que nós vamos falar de cria. Antes da gente começar, diz que a gente tem que ter planejamento, não é isso? A gente tem que fazer a conta e falar o que eu vou ter lá no fim. Quanto vai pesar o meu boi e quando é que eu vou matar ele? E para fazer isso, a gente tem que planejar o que vai ter nesse começo e meio do caminho. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Tá? Para falar de cria, a gente começa falando do final, da ponta, do boi. E aí eu pergunto para vocês, tá tudo certo o que está escrito aqui? Boi igual a boi? Hein? Sim, não? Com as cabecinhas assim, umas mais ou menos? Acho que a parte de língua portuguesa eu não cometi nenhum deslize. Mas de fato, se a gente figurar um pouquinho mais, e aí o Fabiano, pegar um gancho dele também, ele mostrou que o Brasil, existem diversos Brasis e diversas pecuárias nacionais, e ele falou pra gente, aquilo ali, todos os abatedores são legais e tudo isso daqui é o gado que a gente tem. Só que aqui é um pouquinho diferente, porque aqui a gente não está falando de mestiçado, a gente está falando de raça. E aí eu pergunto para vocês, é tudo igual? Come igual? O pessoal da nutrição tem a mesma exigência? E aí? Vamos dar logo aos bois. Primeiro quadro, Tricross. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um deles, tá? Tricross, Hereford em cima da F1 Angus Nelore. Saiu aquele bichinho ali, o careta. Segundo quadro, Tricross, Caracu em cima da Angus Nelore. F1 Angus Nelore. Tricross Bonsmar em cima da Angus Nelore. Tricross Braford em cima da Angus Nelore. Dando nome aos bois. É tudo igual? Boi é tudo boi? Não, né? Tá bom. Ou será que a pergunta nossa devia ser essa daqui? Qual que é o sistema de produção aos quais esses animais serão submetidos? Ou melhor, qual que é a raça adequada para cada sistema de produção? Ou qual a composição racial adequada para cada sistema de produção? O que nós estamos fazendo? Nós estamos enxergando a cadeia como um todo. Nós estamos olhando no horizonte, nós estamos olhando de maneira ampla. É esse exercício que nós temos. Poxa, nós temos que fazer esse exercício na hora da cria. Temos que fazer exercício na hora da cria. Nós temos que olhar para dentro de casa, saber o que eu tenho. O que eu tenho na minha fazenda? Todo mundo aqui sabe responder o que tem? Ontem o Gustavo falou assim, todo mundo fala que ganha 500 gramas, né, que passa seca com 400 gramas. Ele falou, duvido. Eu também. E para isso é que existe o cruzamento industrial. Para a gente tentar acelerar esse processo. Trocando em miúdos, antes de falar de cruzamento, a gente tem que falar um pouquinho de raça. Eu vou ser sucinto e rápido aqui, porque grande parte de vocês já conhece. Vamos dividir as raças, falando primeiro das raças adaptadas ao calor. Logicamente, primeiramente, os que povoam a pecuária nacional e o país, os zebuínos. 90% da população bovina do Brasil é zebuína, desses 90 ou 80 e poucos por cento é Nelore. E aqui a gente tem o Nelore, a gente tem o Nelore mocho, o Tabapuã, o Brahma, o Sindhi, o Guzerá. Desculpa se eu esqueci de algum, acho que não. Os taurinos adaptados. Está aqui a turma, inclusive, do Senepol. Está aí o Senepol, o Caracu. Quem mais? As raças taurinas europeias. A gente divide em dois grupos, os britânicos, todo mundo conhece, esse aqui está bem famoso, né? O Aberdeen Angus, ou o Angus simplesmente. Angus, o Red Angus, o Hereford, o Short, tem uns menos famosos, né, que algumas pessoas usam principalmente no Rio Grande do Sul, o Shorthorn, o Devon. E os continentais, que são as raças grandes, certo? Aqui a gente encaixa o Charolais, o Cimental, o Limousin, o Chianina, o Marquejana, certo? E esse negão aqui, que é o Black Cimental, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho também. Mais um pouquinho, as raças adaptadas ao calor seco. Aqui entra o grupo dos bimestiços. Bi vem de dois, certo? Duas raças. Geralmente esses animais têm 5 partes
de taurinos, 5 partes de europeus e 3 partes de zebuínos. Ok? Apesar disso, a nomenclatura fala em 38, em 3/8. No corte é assim. Tem o Canchin, tem o Braford, tem o Brangus, ok? E dentro dessa categoria, que também acaba sendo sintético, é sul-africano, tem o Bonsmara. Não é um bimestiço, entram várias raças, mas a gente categoria no mesmo nível de metabolismo, ok? Mas o mais importante disso não é a gente nem falar quais são as raças, mas a gente saber que elas são diferentes. E o que é ser diferente? A gente buscar a informação que elas não têm a mesma categoria, elas não têm o mesmo tamanho. E aí a Bíblia da Nutrição, o NRC, eu busquei lá, o pessoal usa bastante aí a turma da nutrição, fala pra gente, eles categorizam as raças em tamanhos diferentes, 1, 3, 5, 7 e 9, por exemplo, isso é uma das metodologias, e que mostram que dentro desses diferentes agrupamentos raciais você tem peso, a idade adulta diferente, e peso maduro ou peso à puberdade também diferente. E olha que interessante, os ganhos também são diferentes. Se ganha igual, come igual? Tem a mesma resistência? Tem a mesma suscetibilidade, por exemplo, a carrapato? E aí? Não é igual, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Nem sempre, onde a gente tem isso aqui, vai isso aqui. Ou muito menos, esse aqui. O pessoal brincou comigo aqui, né? Que a gente fala nas outras palestras. Isso aqui é o tricruzamento. O Hereford em cima da F1 Angus Nelore, ou seja, é um 3/4 britânico. Sabe o que acontece se soltar esse trem no pasto? Eles vão rir. Vira um ursinho. E é verdade. Cabeludinho. Tucurinha. Porque o nível de exigência é altíssimo. Se a gente não der o que ele precisa, ele não vai chegar. E vai, pior, frustra a nossa expectativa. Frustra a expectativa do vendedor de sêmen, frustra a expectativa do pecuarista e do frigorífico. Já pensou? E ele vai ficar mais bravo dessa história toda. Tem que saber usar as ferramentas. Que ferramenta? Ferramenta principal, ou seja, o que a gente está explorando aqui é o cruzamento. Ele traz basicamente 3 vantagens para a gente. A primeira é a complementaridade. O que é complementaridade? Na prática, trocando em miúdas, eu pegar o que tem de bom numa raça e o que tem de bom em outra raça, colocar no mesmo balaio e aproveitar que isso me dá. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um touro Senepol, que eu vou usar em cima de uma base, que é uma F1 Red Angus Nelore. Ah, mas já é tricruzamento, já está exemplificando o cruzamento? Já. E que vai me dar um produto que é mais ou menos esse daqui. O que a gente espera que ele tenha? A rusticidade, a precocidade do Senepol com a precocidade do Red Angus, ou seja, é um bicho que vai acabar cedo, ainda mais se eu tiver uma condição favorável, de bastante comida. Certo ou errado? O que mais? Flexibilidade, ou seja, eu posso praticamente acasalar qualquer coisa com qualquer coisa desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Certo? 2, 3, 4, 5 raças, cuidado. Mas posso, poder eu posso. E terceiro, e talvez mais importante, é a heterose, que é um trem difícil de medir. Na verdade, tem como a gente estabelecer grau para isso, mas é difícil a gente mensurar qual o benefício que ela vai trazer. Tá? O que é heterose? É o vigor híbrido obtido quando a gente cruza raça diferente. Né? História da magia, por quê? Isso vem mais ou menos, a gente tem que pensar um pouquinho no aparentamento dos animais, populações, famílias, os animais que se distanciam, que são menos aparentados, tem pools genéticos diferentes. E quando eu pego, imagina que isso aqui é tudo A, e esse aqui é tudo B. Se eu cruzar A com B, sai o quê? AB, certo? Isso é heterose. Na prática, como é que funciona? Com cruzamento. Vamos lá. Começando onde a gente quer chegar aqui com a nossa conversa. Cruzamento terminal. Terminal, o nome já diz. Eu estou usando 2, 3, 4 raças, cujo meu objetivo final é o quê? Matar todo mundo. Vai todo mundo para o gancho, todo mundo para o frigorífico. Certo? Explorando o máximo de heterose possível. Então, o primeiro exemplo que a gente traz, vou usar uma raça europeia continental, em cima da base zebu, da vaca Nelore. Olhem bem esse quadro aqui, ó, nesse lado direito. Vaca Nelore, vocês vão ver ele muitas vezes. O que isso vai me dar?
O que vocês esperam que dê? Como é que é esse produto aqui? Como é que é o... Acabei de falar para vocês, o Continental. Que jeito que ele é, o europeu Continental? Grande ou pequeno? Grande. Mais exigente ou menos exigente? Mais exigente. Então espera-se que eu tenha que fazer um animal cujo sistema de produção seja positivo, seja benéfico, aquele produz o que a gente precisa, certo? E funciona? Funciona. É bom, bom demais. Dá peso? Oh! Termina. Esses são outros 500. Trocamos. Vamos lá, em vez do charolês, vamos colocar um cimental preto. Por que ele é preto? O cimental preto ele vem de 8 gerações de cimental, ele é 1/16 Angus lá atrás, cara. Depois de 8 gerações o bicho continua preto. O Angus é forte mesmo. Tá? Mas ele é um taurino continental, europeu continental. O que significa que ele é grande. O que significa que o metabolismo dele é alto. E o que significa que o sistema de produção vai ter que ser exatamente o mesmo que a gente tem para o charolês. Certo? Presta atenção que essa raça está chegando. E aí eu pergunto para vocês, já que vocês já estão experts no assunto, qual que é o sistema de produção adequado para esse tipo de raça? Ou cimental, ou charolês, ou limousin? Alguém arrisca o palpite? Confinamento. Essa é a base do negócio. Não tenha dúvida que eu vou ter que ter um confinamento. Esses gráficos foram cuidadosamente revisados depois da palestra do Gustavo. Tive que dar uma atençãozinha, pedir ajuda lá para Marcelo da Grosseries, forneceu o material para a gente. Eu falei, não posso falar bobagem agora, depois de uma palestra daquela, né? O pessoal não esqueceu não, pode ter certeza. Mas vamos lá, gente, isso aqui é exemplo, isso aqui não é receita de bolo, não é para ninguém chegar e falar assim, eu vou fazer em casa, ou lá em casa o meu ganho não é, eu não desmamo com 220, o cruzamento desse eu desmamo com 250. Cada situação é uma situação, isso aqui é um exemplo. Tá? Um exemplo prático, claro, pode ser colocado em prática, mas é um exemplo. O que a gente pede para vocês verem aqui? O que eu tenho? Eu tenho uma condição bacana na cria, tem CRIP, eu tenho uma condição bacana de suplementação na seca, uma seca, tenho condição bacana nas águas e depois eu fecho no coxo. Ah, eu vou estender, em vez de aqui 40 dias eu vou colocar 90. Beleza, vai matar mais pesado. Tá? Vai, em vez de 21 meses, eu vou estar com 22, 23. Certo? Um animal precoce, que morre cedo, antes dos 2 anos de idade. Ou eu posso melhorar um pouquinho mais o sistema de produção. O que é melhorar um pouquinho mais? Dar um pouquinho mais de comida para ele. Como? Otimizando essa recria dele. Certo? Com uma suplementação de alto consumo para ele ganhar, por exemplo, 900 gramas por dia. O Gustavo falou que a gente pode ganhar até 1,5 kg. Claro que pode. Tudo depende do que você vai dar. Esse é um exemplo. O que tem que ficar claro? Raça taurina, europeia, continental, precisa de comida. Ok? Matar cedo. Próxima opção para a gente, cruzamento terminal utilizando-se as fêmeas F1 Angus, ou seja, espera-se que a gente vai ter aqui um tricruzamento. Então vou usar Angus, raça materna, poderia ser um Red Angus, ou um Hereford, vaca Nelore, sempre a vaca Nelore, que vai dar para a gente o produto que a gente já conhece, são as matrizes meio sangue, a matriz F1, certo? Os bois já foram pro pau, já vai morrendo. E as irmãs dele ficaram para a gente usar. Ah, mas nós vamos repor matrizes? Vamos repor matrizes. Vamos segurar as F1? Pode? Pode. Mas por que eu vou segurar uma F1? Por exemplo, porque ela é um ano mais precoce que uma Nelore. Porque ela é rústica. Porque ela tem o pelo preto, curto, liso e brilhante. E ela emprenha cedo. E a gente pode tirar uma cria dela. É uma vaca pesada no final? É. Temos que cuidar disso? Temos. Mas posso usar ela? Posso e devo. O que eu vou colocar? Vamos colocar um Bonsmara. Poderia ser um Brafar, poderia ser um Brangus. Mesmo metabolismo, lembra? Os bimestiços. O que vai me dar? Salada? Não, ainda não. Algo parecido com isso. Cujo destino é o quê? Abate. Certo? Até porque você consegue um padrão desse daqui. Tem influência de indivíduo, de touro? É claro que tem, em qualquer raça o touro influencia. Mas de uma maneira geral, é mais ou menos isso que nós vamos ter. Certo? Aí eu pergunto para vocês, não vamos perder muito tempo, qual que é o sistema de produção adequado?
Um tricruzamento que eu estou usando um bimestiço, vou fazer um bicho com mais ou menos 56, 57% de sangue europeu. Passou de 50%, gente, precisa de comida, tá? E já pode dar um pelinho, pode olhar aqui na orelhinha, ó. Tem cabelinho na orelha? É mais exigente. Quanto mais cabelo tiver na orelha, mais exigente ele é. Vamos lá, por exemplo, vamos tratar bem dele na cria, dando um creepzinho, vamos suplementar na seca, 300 gramas por dia. Vamos suplementar nas águas, 700 gramas por dia. E um coxo no final. Ah, Daniel, mas lá em casa não é assim não, rapaz. Lá em casa, ó, terminação vai ser a pasta, então não usa Bonsmara, Brangos e Bráfora em cima da F1. Terminação tem que ser no coxo. Certo? Trocamos o bimestiço, canchinho. E aí? Bimestiço também? Mesma coisa, certo ou errado? Certo ou errado? O que vocês acham? Quem acha que está certo, que é a mesma coisa? Levanta a mão, faz favor. Quem acha que está errado? E quem não acha nada? Todo mundo, né? Por favor. Essa matemática, vocês não estão entendendo nada, eu estou entendendo tudo, já descobriram. Aqui a história é um pouco diferente. O canchinho vem de onde? Vem do charolês. Ele é bimestiço, mas vem do charolês. Então é continental. Tá? Então a gente tem tamanho maior, tem mais dificuldade de terminação. Portanto, o sistema de produção tem que ser mais positivo, tem que ser melhor. Tá bom? O que nós vamos ter? Vamos ter um bicho assim. Dá peso pra caramba. Termina. Cuidado. É um animal mais tardio. Tá? Mas aí o Fabiano falou pra gente, existe aquela vala comum que 70% do mercado, que é acabamento ausente, é escasso. Ou a mediana. É um boi que entra lá. Tá bom? O que mais nós vamos trabalhar? Cruzamento terminal com 3 raças, repondo, ou seja, a matriz fica em casa. Ok? Então, logicamente, novamente, raça materna Red Angus em cima da vaca Nelore. Eu vou ter a meio sangue, que é F1 que todo mundo conhece, tem bastante nascendo aí no Brasil e entrando em reprodução nessa estação de monta, inclusive. E aqui nós vamos colocar um sêmen de caracu, nós vamos usar um touro caracu em cima dessa base, certo? Aqui os machos já foram embora, eu segurei as fêmeas, coloquei o caracu. O que aconteceu com essa produção? Macho e fêmea pesado. Machinho eu posso mandar embora, já foi. E a fêmea? Tanto eu posso abatê-la como eu posso segurar. Ela é rústica, pelinho curtinho, ela é adaptada, não é pequena. Tá? Caracu é continental, mas é adaptado, vamos lá. O que vai me dar? Algo parecido com isso. Posso segurar a novilha? Posso. De tricruzamento? Posso. Ou posso mandar ela para o pau. Vamos trocar? Não vou usar o caracu. Eu vou usar um Nelore em cima dessa novilha meio sangue Angus. O macho foi para o pau, foi para o gancho, e eu segurei a novilha. Eu vou usar Nelore, eu só tenho que tomar um cuidado nesse Nelore, que ele tenha peso a não ser negativo. Alguns trabalhos SAPE, né, os programas SAPE, aí, os programas cara limpa, como o pessoal gosta de chamar, trabalham bastante nesse sentido. Dentro do PO existem indivíduos, tem que procurar bastante, tá? Mas é difícil, tem que trabalhar com gado com peso a não ser negativo. Por quê? Senão vai enroscar. Por quê? Porque ela é novinha, ela nasceu cedo, certo? Como é que é o produto? É show de bola. O 3/4 Zebu, o 3/4 Nelore, é um espetáculo. E ele vai bem demais. É rústico. Tem potencial? Tem potencial. E aí? Pergunto para vocês, qual é o sistema de produção? Para ele ou para aquele caracu lá? Mais ou menos comida? Mais? Tanto quanto eu uso no charolês? Tanto quanto eu uso no Bonsmara? Ou se lá em casa é um pouquinho mais flexível, vamos chamar assim, de repente esse pode ser uma opção de tricruzamento que eu posso usar. Por exemplo, assim, isso aqui, na verdade, eu espero que nenhum dos 6 mais, apesar que a gente assusta, né? Quando o Fabiano mostra aquela palestra que 30% suplementa, meu amigo do céu, aí fica difícil, né? Que o consumo médio de sal é de 29 gramas, se eu não me engano. Aí eu não sei se eu estou tão longe da realidade quando eu mostro um gráfico desse, cara. Brincadeira, gente. O que tem aqui? Sal mineral e coxo no final. Não tem nenhuma ureiazinha? Não.
Espero que isso aqui não aconteça mais entre nós aqui, né? E aqui nós estamos considerando, olha aqui, que o bicho nem perdeu peso na seca, quando poderia até estar perdendo. Mudar o sistema. Vamos usar a fêmea meio sangue para produzir super precoce. Ah, é aquela terceira foto que eu mostrei, é ela mesmo, dos ursinhos. Tem isso em mente, ursinho. Então já vem na cabeça. Vai precisar de muita comida. Aqui já estou dando a dica, é super precoce. E aqui a gente entra num ajuste um pouco mais fino. A gente entra para tomar um pouquinho mais de cuidado. Que cuidado? Os animais devem ser abatidos o mais rápido possível. Segundo, touro provado com alta DEP ao ano para ter crescimento. É um animal que morre muito jovem, ele tem que crescer rápido, certo? Vacas F1 adultas, por quê? Vai enroscar? Não, não vai. O Hereford não enrosca em cima de uma F1, mesmo que ela seja novinha. Mas por quê? Porque ela dá leite. Estou querendo ajudar o bezerro, certo? E mais uma, a vacada do cedo. Qual a melhor vaca da fazenda? A primeira ou a última a ficar prenha? Qual o melhor bezerro? Primeiro que nasce na estação ou o último? Mais pesado, qual que é? Primeiro. Então tá aqui, início da estação de monta. Estou privilegiando, ok? E se possível, uma ajudinha a partir da cria, certo? No Crip Feed. O pessoal da nutrição gosta dessa palestra, né? Sai daqui vendendo produto para a linha completa, rapaz. Vou com a minha comissão com vocês, viu? Vamos lá. O que vai dar? Vai dar alguma coisa perto disso, é um 3/4, é o careta, é famoso, certo? Olha lá o cabelinho. E olha que ele está bem zelado, está gordinho, está bonito. Isso aqui é desmama, 8 meses, foi direto para o coxo. Certo? Olha o cabelinho. Tem alguma coisa de rusticidade aqui? Nada, gente. Tem carrapato? Se não tomar cuidado, tem, e muito. Certo? É um holandesinho? Não, pelo amor de Deus, não estou falando de gado de corte. Não vou misturar as coisas. A foto ficou um pouquinho escura, isso aqui é lá na Bel do Podino, lá em Água Boa. Ele experimentou, uma parte ele jogou no confinamento, foi muito bem, muito obrigado, outra parte ele jogou no pasto. Sabe o que aconteceu com o gado no pasto? Adivinha? Virou o quê? Os ursinhos. Perfeito. E aí? Qual que é o sistema de produção para cá? Não vou nem perder tempo, vocês já adivinharam. Rapaz, isso aqui é super precoce. E aqui eu poderia cortar aqui o caminho, na desmama já entrar direto no confinamento para ganhar 1,6 kg, 1,8 kg por dia e matar esse bicho com 13 meses de idade e não com 19. Que foi o que o Abel fez, matou com 13. Mas é viável, Daniel? Tem que fazer conta. É possível? É possível. Aí o pessoal fala, é impossível ou é difícil? Essa conversa foi de ontem? É difícil, mas não é impossível. Mais uma opção, cruzamento rotacional, com 3 raças ou tricross. Nós já falamos desse. Espera aí, ó. Objetivo, aproveitar as fêmeas cruzadas para a reposição das matrizes do rebanho, cruzando-se 3 raças alternadamente. O que significa que eu vou voltar a mesma raça mais de uma vez, certo? Talvez isso seja a principal diferença entre o tricruzamento normal. Então vamos lá, vamos usar o Angus, por exemplo. Adivinha o que vai sair aqui? Nelore, claro. É a nossa mãe. Nelore. Macho. Tchau. Abate. Feminha. Segura a novilha. O que eu vou usar em cima dela? Por exemplo, o Senepol. Certo? Nasce pequenininho, não vai ter problema nenhum. Vai muito bem. Produção, os machos, vai embora. Ó, e a pasto, né? Senepol vai bem a pasto. E as fêmeas? As fêmeas eu vou aproveitar. O que eu vou usar em cima dessa fêmea? Faz uma conta aqui. Ela é meio sangue Senepol, tem 1/4 de Angus e 1/4 de Nelore. Posso voltar taurino nela? Posso voltar uma raça europeia? E aí? Poder até posso, mas o que eu vou ter depois? Primeiro cuidado eu vou ter que tomar aqui, peso ao nascer, porque ela é pequenininha, certo? Novinha, precoce e pequena. Segundo cuidado que eu vou ter que tomar aqui, dependendo do que eu colocar, eu vou precisar de muito ambiente para ela, certo? E quando a gente fala de ambiente, que está no dia da palestra, é esse o ambiente, é comida, é boia, certo? Mas posso usar o Nelore. Lembra da premissa básica? Peso ao nascer negativo. Nasce pequeno. Tem touro para isso? Tem, vamos procurar. Nós temos em casa.
Os outros amigos também têm. São poucos, mas vamos procurá-los. Tá vendo que eu sou companheiro de vocês, né? Ajudo também, né? E o que vai sair? Macho e fêmea. Macho, abate. E as fêmeas? Pode ficar em casa. Posso ir fazendo absorvente. Certo? Isso aqui é para todos? Não, isso aqui é para poucos. Como é que vai virar fazenda? Vai ter de tudo. Tem que estar muito bem organizado. Eu só estou mostrando que existe opção. Não é que todo mundo tem que sair daqui fazendo. Qual o sistema para esse cruzamento? Aqui eu posso ser um pouco mais flexível. Por exemplo, num sistema desse, ó, salzinho mineral, não tem creep, ureado na seca para ganhar 150 gramas na seca. Tá bom, 150 gramas a dia, certo? Não tem nada de exagerado, só não estou perdendo peso. Meio quilo, 500 gramas nas águas, certo? E o coxo no final. Vai bem? Vai super bem. Tá? Mas vou fazer um boi, tá aqui, ó, de 3 anos, que ainda assim está abaixo da média nacional. Ou até um sistema mais desafiador, que é aquele que a gente não quer mais usar, que é esse daqui, que não tem suplementação nenhuma na seca. Certo? Esse aqui é o bola da vez. Está todo mundo fazendo, cresceu demais, venda de Angus explodiu, de sêmen de Angus, certo? Esse ano deve vender umas 3.200.000 doses. O que está acontecendo? Eu pego o Angus e uso em cima de uma vaca Nelore. Qual que é a bola da vez aqui? Essa aqui. Isso aqui só deu certo porque eu tenho esse. Porque tem 60 anos de trabalho de seleção para fazer essa vaca boa. É tão boa que desmama um bezerro de 300 quilos no pé dela. E reemprenha. É boa. Certo? O que me sai aqui? Aqui é que a gente tem que tomar um cuidado. Que a gente acha que às vezes Angus, é tudo igual. E não é bem assim a conversa. Certo? Por quê? Porque tem Angus de todo tipo, de várias nacionalidades. E não faz a mesma coisa. Aqui nós temos que ter um cuidado. Se a gente tem cuidado entre raças, a gente tem um cuidado maior ainda dentro da raça e entre indivíduos. Por exemplo, para definir um sistema precoce ou super precoce, para usar Angus. E aqui a gente tem que se ater aos detalhes. Aqui é ajuste fino. Tá? Touro com DEPs altíssimas para ganho. Por quê? Porque eu preciso ter potencial de crescimento. DEP de altura abaixo ou acima da média? De acordo com o sistema de produção. Como assim? O grandinho continua crescendo. O baixinho igual eu, apesar que isso não aconteceu comigo, que eu sou muito ruim mesmo geneticamente, mas deveria estar encorpando. O baixinho engorda. É assim que funciona. A gente tira uma média aqui da turma, os mais altinhos, mais tardio, cresce. E os mais baixinhos, enche. Certo? E a gordura positiva? Tem que tomar cuidado porque a média americana tenta puxar esse dado para baixo, tá? A seleção americana seleciona animais com gordura negativa. Então tem que selecionar bem os touros que vai usar. E fica bom? Eu não sei se dá para ver legal daí. Esse aqui está melhor, né? Fica bom demais. Como é que você sabe que você usou a genética certa? Tem que ver alguma coisa desse tipo. Brilhou? Tá cheião? Tá bonito? É porque tá certo. Encabelou? Tem alguma coisa errada. Ou na genética ou no ambiente. Certo? Tá lá, ó. Fica bonito, ó. Novilha confinada. Pode todo mundo para o abate? Pode. Posso segurar essa novilha? Já falamos que pode. E vocês imaginam, se boi não é igual a boi, touro também não é igual a touro, como a gente falou agora. Tá? E a diferença básica do touro está aqui. Na DEP, que é o que a gente pode medir. E para não falar que a gente não fez conta, né, o pessoal da nutrição vem cá, fica fazendo conta bastante, vamos fazer uma continha rápida e fácil. Nós temos lá um touro, o Heritage, que tem 134 libras de peso ao ano, certo? Ele custa 19 pila. Ou como um amigo meu fala, 19 cruzeiro. É pouco mesmo, né? Arroba cresce tudo, só dose de sêmen que não cresce, preço de sêmen. Os meninos, nós precisamos juntar aí, nós precisamos se juntar. Não é mesmo? Pelo amor de Deus. E aí tem o touro B, que tem 98 libras de peso ao ano e custa R$12. Numa conta rápida, a diferença de peso entre eles está em libra, a gente converte aqui para quilo, 134 libras menos 98 libras, 36 libras, 16 quilos. Essa é a diferença entre um e outro. Lembra que DEP é relativo entre animais, entre indivíduos ou sobre uma média. Certo?
Trocando em miúdos, ou planilhando isso daqui de uma maneira um pouco mais objetiva, então eu investi 100 doses e 100 doses no touro A e no touro B. O touro A é o Heritage. E aí eu paguei R$19 na dose, portanto R$ 1.900 de investimento contra R$ 1.200 de investimento. Bem mais barato, hein, rapaz? Tá vendo? É por isso que vale esse dinheiro do SEMI. Vamos lá. Esse animal está me produzindo 16 quilos a mais por boi. Fazendo uma conta, que dessas 100 doses foi ATF, 50% de prenhez, metade macho, metade fêmea, ou seja, eu tenho 25 bois. Colocar para 50 e usar também as fêmeas, é que eu estou contando que F1 eu vou segurar ela para usar um tricruzamento. Tá bom? Eu produzi 400 quilos com esse diferencial. A uma arroba de 140 pila, mais ou menos, vai me dar 4,60 por quilo, vai me dar 1.840, ou seja, ele tem uma diferença de 700 para ganhar 1.840, numa conta rápida 1.140 de lucro. Está aí, essa é a conta do lucro. Portanto, preto é tudo igual? Isso aqui era um touro da bateria, não é mais, claro. Eu vou mostrar a próxima foto, é a mesma fazenda. Desmama. Esse é igual a esse? É tudo preto? Sim ou não? Sabe qual a diferença entre eles? 100 quilos. Vamos lá. Qual é o sistema adequado para Angus, para F1, para fazer F1, para matar? A gente resume da seguinte maneira: quanto mais, melhor. Ele aguenta um pouco? Ele até aguenta. Mas quanto mais eu tiver, com todo esse potencial de ganho, porque aquelas 136 libras, elas vão se expressar se eu tiver ambiente para elas, senão não vai expressar. Tá? Então, o CRIP é bem-vindo, muito bem-vindo. Suplementação na seca, mais do que bem-vindo. Sal mineral, 90 dias de coxo no final. Aqui poderia ter uma suplementação nas águas? Poderia fazer isso aqui, por exemplo. Fazer um super precoce. Ou matar esses caras com 13 meses, igual o Wilson Brockman lá em Itaquiraí. 20 mil cabeças fechadas no confinamento, tudo no sistema super precoce. 13 meses, 12 a 13 meses. Sai do coxo, sai do pé da vaca e entra direto para o coxo. Compensa? Compensa. Ganhou o concurso de carcaça do frigorífico. Vamos lá. Rapaz, mas estamos esquecendo uma coisa aqui. As meninas. Sem elas, isso aqui, nada disso aqui tem sentido, nada disso aqui funciona. E aí vem a pergunta: o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar a reposição ou nós vamos inseminar o gado? O modelo americano como é que é? É a história do avozeiro, matrizeiro, certo? Então como é que o pessoal faz? Vai lá e busca a genética onde precisa e coloca na fazenda. E o modelo nosso sempre foi de fazer esse gado. Se a gente tiver onde comprar de qualidade por preço competitivo, que eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, nós podemos, senão nós vamos ter que fazer em casa. O que não pode acontecer? É que essa base caia a qualidade. Senão um bezerro hoje que desmama com 220 ou com 240, amanhã vai desmamar com 200. Vocês vão me perguntar o que aconteceu com anos. Nada. O que aconteceu com as vacas? E aí alguém pode estar olhando isso e falar: rapaz, mas eu não me identifiquei com essa situação, isso aqui está meio, não sei, não é o que eu tenho é mais ou menos isso, ó. Quero trabalhar com cruzamento, mas lá em casa é mais tradicional, é mais rústico, certo? Ó, eu não tenho CRIP, eu não tenho suplementação e a terminação é a pasto. Muitos de vocês podem estar se identificando, outros não. E aí? E aí? Vocês vão perguntar para mim? Rapaz, eu acho que vocês vão ver se vocês têm que fazer cruzamento mesmo. Ou se nós vamos trabalhar o Nelore bom que nós temos, tem seleção há 60 anos, povoou esse Brasil não é à toa. E tem dele? Demais. Castrar ou não castrar? Fabiano não entrou nessa seara, eu também não vou dar minha cara a tapa. Mas para fazer um boi assim, no coxo, até dá para fazer com cuiu, até dá para fazer sem castrar. Tá? Agora, sinceramente, Angus inteiro, que é 95% da terminação, a pasto, terminado, mosca branca, meu, nunca vi. Se alguém aqui já viu, pode falar. Portanto, se for a pasto, tem que castrar. Temos que saber usar as ferramentas. E aqui eu não estou induzindo a nada não, pelo amor de Deus. Gerar heterose máxima entre raça, buscando adaptabilidade, certo? Castrar os animais que serão terminados a pasto, senão eles não vão chegar. Vai dar ausente, não é nem escasso, vai dar ausente.
Aproveitar ao máximo as firmas cruzadas como matrizes o tanto quanto puder e souber trabalhar de acordo com as condições que se tem dentro da propriedade. O que eu tenho em casa? Quanto maior o grau de sangue europeu, maior a exigência do animal. Invariavelmente é assim que funciona. Utilizar raças e cruzamentos adequados ao sistema de produção que eu tenho. Essa história. O que eu tenho, o que eu vou fazer. Ou onde eu quero chegar, o que eu vou precisar fazer. Não esquecer nunca da base Nelore. Quero vender ambos para vocês sempre, não é só hoje. Boi acho que não é igual boi, pelo que a gente viu. E utilizar touros melhoradores, touros avaliados, provados para as características desejadas, de acordo com o sistema de produção. A história é longa, isso aqui não para aqui. Poderia ter colocado mais uns 10 slides de opções. Certo? É complexo, isso não é fácil de fazer. O que nós precisamos ter em mente? Nós temos que fazer o exercício de olhar para dentro. Olhou em casa, como é que está a minha condição, onde eu quero chegar, tenho potencial, não tenho potencial, e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Esse circuito tem essa intenção, unir todos os elos da cadeia para a gente trocar esse tipo de ideia. Tá? A gente está aqui, as outras empresas estão aqui para a gente poder conversar. É esse que é o meu recado para vocês. Muito obrigado.